Era para ser só mais uma entrega, como tantas outras. A madrugada já estava avançada e as docas estavam desertas. Eu, no meu caminhão-baú, só queria terminar aquele serviço e voltar para casa. O cliente era um daqueles que sempre pedia no último minuto e pagava bem para a gente não fazer perguntas. O tipo de trabalho que a gente aceita sem pensar muito. Mas naquela noite, algo estava estranho desde o início. Assim que cheguei, estacionei perto de um galpão velho e comecei a ouvir um som esquisito. Sabe quando parece que tem alguém te observando? Eu sempre fui meio cético com essas coisas, mas o silêncio ali estava pesado demais. A única coisa que eu ouvia era o som da minha própria respiração e um leve rosnado ao longe. Pensei que fosse algum cachorro de rua ou um gato brigando. Tentei me convencer de que era isso. Fui até a traseira do caminhão e quando abri a porta, senti um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Era forte, metálico, um cheiro de sangue. Na hora eu gelei. Olhei para a carga. Eram só caixas, como sempre. Mas aquele cheiro parecia vir do nada. O ar ficou mais pesado. A brisa fria da noite trouxe aquele odor com mais força. Eu comecei a sentir um nó no estômago, como se algo estivesse me dizendo para sair dali. Mas eu precisava terminar o trabalho. Enquanto eu descarregava, aquele rosnado voltou, só que mais perto dessa vez. Parecia ecoar pelos becos entre os galpões. O medo começou a crescer dentro de mim. Mas eu tentei ignorar, fingi que estava tudo bem. No fundo, eu sabia que algo estava muito errado. Tinha um clima naquelas docas que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. De repente, ouvi um barulho seco, como metal sendo arrastado pelo chão, seguido de passos pesados. Não eram passos humanos. A essa altura, meu coração já estava disparado. Olhei em volta, mas não vi nada, só as sombras dos galpões se estendendo pela rua deserta. A sensação de que algo me observava ficou mais forte. Sabe aquela sensação de perigo iminente? Como se algo estivesse prestes a pular em você a qualquer segundo? Eu entrei de volta no caminhão, tentando me acalmar. Liguei o motor, mas o caminhão não pegava. Tentei de novo. Nada. O rosnado estava mais perto agora. Eu podia sentir a vibração no chão. Era como se algo muito grande estivesse andando por ali, escondido nas sombras. Foi então que eu vi. Na escuridão, entre os galpões, uma figura se moveu. Alta, muito maior que qualquer homem. A luz fraca dos postes iluminava o suficiente para que eu visse a silhueta. Pelo grosso, garras afiadas, olhos brilhando no escuro. Meu corpo congelou de medo. Eu sabia o que era, mas ao mesmo tempo não queria acreditar. Um lobisomem. Aquilo não existia, certo? Era coisa de filme, lenda urbana, mas ali estava ele, a poucos metros de mim. Ele me observava, parado, como se estivesse me analisando, decidindo se eu era uma ameaça ou uma presa. O rosnado era profundo, gutural, reverberando no meu peito. Eu podia sentir a fome no olhar dele, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. E eu, preso naquele caminhão que não pegava, sem saída. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Eu podia ouvir o barulho da respiração pesada da criatura, o cheiro forte do sangue que parecia vir de todas as direções. E eu sabia que, se não conseguisse sair dali, era o fim. Na última tentativa desesperada, o motor do caminhão ligou. Eu acelerei com tudo, sem olhar para trás. Mas por mais rápido que eu fosse, eu podia ouvir aquele rosnado, cada vez mais perto, como se a criatura estivesse correndo ao lado do caminhão, escondida nas sombras. Eu dirigia como um louco, virando ruas desertas, tentando encontrar qualquer sinal de vida, qualquer luz que me fizesse sentir seguro. Quando finalmente cheguei na estrada principal, o rosnado desapareceu. O silêncio voltou, mas eu não conseguia relaxar. Meu corpo inteiro tremia, o suor escorria pela minha testa. O que diabos tinha sido aquilo? Naquele momento, percebi que não era apenas uma história para assustar caminhoneiros. A coisa estava real, estava nas docas. E o pior de tudo, eu sabia que, enquanto eu continuasse fazendo essas entregas, ela estaria me esperando. Curtiu o mistério? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum relato assustador. Eu estava com pressa. A carga tinha que chegar antes do amanhecer, e pegar aquela estrada de terra no meio da madrugada parecia uma boa ideia. Menos trânsito, caminho mais curto, só que ninguém me avisou o que me esperava naquela rota. Eu sempre achei que essas lendas de lobisomem eram só conversa de gente supersticiosa. Mas naquela noite, eu vi e senti que essas histórias têm um fundo de verdade. O clima já estava pesado desde o início. Assim que entrei na estrada de terra, senti que algo estava errado. O ar parecia mais denso,
o vento mais frio. Não tinha uma alma viva por ali, só o som do motor e o barulho das rodas batendo nas pedras. Mas foi aí que eu vi. No meio da escuridão, uma figura branca apareceu no acostamento. Uma mulher, vestida de noiva, andando descalça, bem devagar. Tinha alguma coisa muito errada com aquela cena. Quem diabos anda assim no meio de uma estrada deserta, no meio da madrugada? Meu instinto foi parar e perguntar se ela precisava de ajuda. Mas antes que eu pudesse abrir a janela, ela se virou e me olhou. O rosto pálido, os olhos fundos, como se ela estivesse observando diretamente minha alma. Ela não disse nada. Só levantou a mão e apontou para o horizonte, como se estivesse me mostrando o caminho. Eu hesitei, mas alguma coisa naquela mulher me fez seguir a direção que ela apontava. O problema é que, quanto mais eu dirigia, mais o ambiente ao meu redor mudava. A estrada parecia se estreitar, as árvores se fechando de um jeito opressor, e o barulho dos pneus na terra ficou abafado, como se eu estivesse entrando em outro mundo. O cheiro começou. Um odor forte de pelo molhado misturado com sangue. Aquilo fez meu estômago embrulhar, mas eu continuei, tentando manter o foco. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada sentido amplificado. Eu ouvia o estalar de galhos nas árvores ao redor, como se algo grande estivesse se movendo junto com o caminhão, escondido na escuridão. Foi então que comecei a ouvir os uivos. Primeiro distantes, como se viessem de muito longe. Depois mais perto, cada vez mais fortes. A essa altura minha mente estava a mil, e tudo que eu conseguia pensar era em acelerar e sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas o caminho parecia não ter fim. Quanto mais eu dirigia, mais o som dos uivos se aproximava, como se eles estivessem me cercando. Em um determinado momento, olhei pelo retrovisor e vi algo correndo atrás de mim. Não era humano. A criatura era enorme, se movendo com uma velocidade absurda, seus olhos brilhando no escuro. Eu pisei no acelerador, mas o caminhão parecia lento demais. O medo tomou conta. Aquela coisa estava vindo, e rápido. Tentei manter a calma, mas o som das garras arranhando a lataria do caminhão me fez perder qualquer controle. A criatura estava ao lado, correndo paralelamente ao baú, como se estivesse me testando, esperando o momento certo para atacar. Eu não sabia o que fazer, só conseguia dirigir e torcer para que o caminho acabasse logo. Mas parecia que eu estava preso num pesadelo, onde a estrada nunca terminava. De repente, o caminhão começou a balançar. A criatura estava batendo contra o veículo, tentando me tirar da estrada. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam no volante, e eu sabia que se eu errasse uma curva, seria o fim. Quando o uivo final ecoou, eu virei uma curva fechada e de repente a estrada de terra terminou. O asfalto apareceu e o silêncio voltou. O caminhão parou de balançar e tudo ficou quieto. Olhei pelo retrovisor, mas a criatura havia desaparecido. O cheiro, o som, tudo se foi como se nunca tivesse acontecido. Só que eu sabia que tinha. Eu sabia o que eu vi, o que eu senti. Ao longe, as luzes da cidade finalmente apareceram, e eu senti meu corpo relaxar um pouco. Mas mesmo assim, aquela imagem da noiva na estrada, apontando para o caminho errado, e a criatura correndo ao lado do meu caminhão, ficou gravada na minha mente. Nunca mais peguei aquele atalho. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de caminhoneiro. Lobisomens, espíritos. Sempre achei que era coisa de quem passava tempo demais na estrada e começava a imaginar coisas. Mas naquela noite eu comecei a repensar. O destino era uma cidadezinha no interior de Minas, entrega urgente de uma carga de alimentos. Era só pegar a estrada principal e seguir por um trecho de terra mais isolado. Tudo parecia normal. A viagem seguia tranquila, sem trânsito, e eu até deixei o rádio ligado para quebrar o silêncio. Mas, conforme fui me afastando da civilização, o rádio começou a dar uns chiados estranhos. As músicas iam e vinham, intercaladas com um som estático, até que do nada tudo ficou mudo. O silêncio dentro da cabine ficou pesado. Eu tentei não dar muita bola, só pensei que era falha no sinal. Mas então um cheiro estranho invadiu o caminhão. Era um cheiro que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura de cachorro molhado e algo mais apodrecido. Tentei abrir as janelas para ver se o ar mudava, mas o cheiro parecia estar grudado no ar. Foi aí que eu comecei a ouvir. Não era som de música, nem de interferência. Era algo diferente. Um arranhar, como se garras estivessem raspando na lateral do baú. Olhei pelos espelhos, mas não vi nada. Continuei dirigindo, tentando ignorar aquele barulho que agora parecia estar ficando mais intenso. O arranhar aumentava,
como se algo estivesse tentando entrar. E no meio disso tudo, eu comecei a ouvir algo ainda mais perturbador. Uivos. Uivos longos, desesperados, ecoando por entre as árvores da estrada. Era impossível saber de onde vinham, mas o som parecia cercar o caminhão. Meu corpo inteiro ficou em alerta. O medo começou a tomar conta de mim, mas tentei me convencer de que era só minha cabeça pregando peças. Foi quando, de repente, vi algo cruzar a estrada, bem rápido na minha frente. Freiei bruscamente, o caminhão quase saiu da pista, mas consegui segurar. Olhei para o lado da estrada, tentando entender o que eu tinha visto. E lá estava, parado no meio das árvores, uma criatura enorme, com olhos que brilhavam na escuridão. Eu não conseguia ver direito o que era, mas sabia que não era um animal comum. Tinha o porte de um lobo, mas era muito maior, mais robusto. Os olhos me fixavam, brilhando com uma intensidade que eu nunca vou esquecer. A coisa começou a se mover devagar, andando ao lado do caminhão, me observando. E aí, eu vi suas garras, longas e afiadas, arranhando o chão de terra enquanto caminhava. O som era o mesmo que eu ouvia desde o início. Eu acelerei, tentando fugir, mas a criatura não se afastou. Ela corria ao lado do baú, como se estivesse me acompanhando. Meu coração disparou. As mãos no volante estavam suadas, tremendo. E então ela deu um salto, sumindo na escuridão da floresta. Por um momento, o alívio bateu, mas logo percebi que o silêncio era ainda mais assustador. Continuei dirigindo, com os nervos à flor da pele, tentando não olhar para os espelhos, como se ignorar a coisa fosse me proteger. Mas foi aí que o pior aconteceu. O arranhar voltou, dessa vez na parte de cima do caminhão. Algo estava lá, andando sobre o teto do baú. Eu podia sentir o peso, ouvir o som das garras raspando o metal. O uivo soou mais uma vez, dessa vez muito perto, como se viesse diretamente acima de mim. Minha mente estava a mil. Acelerei mais, tentando tirar aquela coisa de cima do caminhão, mas nada adiantava. Eu podia ouvir seus movimentos, lentos, calculados. Era como se estivesse esperando o momento certo. E foi aí que aconteceu. Um som forte, de metal se rompendo, ecoou pela cabine. O teto do baú estava cedendo, como se aquela coisa estivesse prestes a entrar. Desesperado, fiz a única coisa que pensei. Virei bruscamente o volante, jogando o caminhão para fora da estrada. O baú balançou violentamente e eu ouvi um uivo alto, seguido de um silêncio profundo. Quando consegui retomar o controle e parar, o ar ao meu redor estava denso, o cheiro ainda impregnado no caminhão. Saí rapidamente, dei a volta no baú e o que eu vi me deixou sem palavras. Grandes marcas de garras, arranhando todo o lado e o teto do caminhão. Ninguém acreditaria em mim, mas eu sabia. Naquela noite, algo estava me caçando. Tinha um mistério. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum relato assustador.